Olá, estamos começando mais um podcast de política, o Sem Mimimi, e hoje é quarta-feira. Quarta-feira eu estou sempre muito bem aqui, acompanhada dos nossos amigos, do nosso Chopp Palazzo. Hoje mandou aqui pra gente o Premium e o chopp de vinho, nosso favorito, né? Semana passada não deu para pegar, mas hoje conseguimos, né, Rafa? Boa noite. Sim, boa noite, Nath. Mais uma quarta-feira reunido aqui com o Chopp Palazzo, com a minha amiga Nath e com um convidado especial para vocês aí de casa. É isso aí. E a gente sempre falando de coisa legal, né? A gente fala de política, mas de uma maneira leve, né, Rafa? Eu acho que, assim, tem que ser tratada a política, mas não precisa ser tão sério, né? Tão maçante. A gente consegue conversar e até se divertir, né, Rafa? Falando de política. Que aí todo mundo consegue acompanhar. Lembrando que estamos ao vivo, você pode deixar a sua pergunta, porque hoje estamos recebendo ele. Olha, o Abimael deixou... Antes de falar do nosso convidado, já vou falar que o Abimael ia vir, viu? Ia vir, né? É verdade. Ele ia vir, mas ele não conseguiu. Então, vou mandar um abraço aí para o Abimael, pessoal do Acorda Catanduva. E ele falou assim que ele não ia perder essa entrevista por nada. É uma entrevista épica, segundo ele. Essa é épica, essa é histórica. É aquelas entrevistas que a gente vai um dia olhar para ela e falar assim, nossa, ó, aquela entrevista lá do Exatamente. Pimpão, né? Então, já deu um spoiler essa entrevista, aqui. Hein? Hã? Tá sendo muito aguardada. É muito aguardada. Olha, para todo mundo que eu divulguei, todo mundo falou, essa eu não perco, essa eu não perco. Então, a gente está aqui hoje recebendo Lorde Pimpão, né? Seja muito bem-vindo. É o Wagner Luiz Pimpão Bersa. Seja bem-vindo, vereador. Olá, amiguinhos! Aqui quem tá falando é o Palhacinho Pimpão, amiguinho das criancinhas, protetor dos animais. Palhacinho Pimpão de Catanduva, São Paulo! De Catanduva, São Paulo para todo o planeta Terra! O pessoal já tava com saudade de ouvir isso, essa entrada né? é clássica, né, Pimpão? Isso mesmo. Exatamente. Ô, Pimpão, posso começar falando? Por favor, Rafa. Ô, Pimpão, muito tempo já, né, desde que... A gente vai pedir para você se apresentar tudo, mas nessa frase sua, você fala, né, protetor dos animais, né? As pessoas não sabem, mas muito antes dessa coisa da causa animal, você, né, é um protetor de animais, né? Eu lembro que você tinha bastante gatinhos. Você lida bem com essa causa animal? Eu faço o que eu posso na medida do possível. Por exemplo, eu já tive 9 gatos, e atualmente eu tenho 7 cachorrinhos. E tinha uma casa abandonada perto da minha casa, na Rua Ceará, e junto com os outros, somos voluntários para alimentar os gatos que estão abandonados nessa casa. Então, sempre que eu posso, eu sempre ajudo os animais. Bacana. Legal. Era só para fazer isso, porque hoje em dia é pauta, né, a causa animal. Hoje é normal, mas antigamente... Não era, pouca gente falava, né, sobre a causa animal. Já faz hoje. muitos anos que eu sempre defendi os animais. Isso aí. Bom, vamos começar então. Tem muita gente aqui em Catanduva, eu acho que é difícil alguém que não conheça, né, o Pimpão, muito difícil mesmo, mas, como eu estava mencionando aqui antes do programa, a gente tem um público da região, né, que sempre está assistindo a gente aqui às quartas-feiras. Mandar um abraço aí para Catiguá, para Palmares, para Itajubi, Rio Preto, São Paulo. São Paulo tem bastante gente de São Paulo que vê, né? É verdade. Então eu gostaria muito que você começasse contando um pouquinho da sua história, de onde surgiu aí o Pimpão. Uma curiosidade na questão de São José do Rio Preto. Quando eu era vereador, eu sempre viajava, ia nas cidades, né? Eu participava das sessões da Câmara em outras cidades. Um dia, é engraçada essa parte, eu estava na porta da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, na entrada, e aí eu era bem famoso na região, naquela época. Alguém chegou perto de mim e falou assim, você é aquele vereador da televisão, né? Aí eu falei assim, eu sou vereador, e esses dois aqui também é vereador. Aí o rapaz olhou para os dois vereadores e falou assim, mas eles são vereador de qual cidade? Ou seja, ele me conhecia,
mas não conhecia os vereadores da cidade dele. Olha só, Que é os que eram dois de Rio Preto. Os dois vereadores de Rio Preto. Você tava Ele na não frente. sabia que os dois que estavam perto de mim eram vereadores de Rio Preto. Então a minha fama é grande, né? Sim. Você sempre foi muito midiático, né, Pimpão? Sim. E também tem uma outra curiosidade. Eu não lembro que cidade que é. De repente uma pessoa começa a conversar comigo no Facebook e fala, olha, eu moro em tal rua, tem um buraco aqui, precisa ser consertado, por favor, me ajude, né? Aí eu perguntei o nome da rua, ele falou o nome da rua, aí ele e o Santana começamos a procurar no mapa, né? Que rua que é essa que a gente não está achando, né? Aí eu tive a brilhante ideia. Que cidade que você é? Aí ele falou o nome de uma cidade longe daqui. Aí eu respondi, mas acontece que eu sou vereador na cidade de Catanduva, não sou vereador na sua cidade. Aí ele respondeu assim, mas você é o único que atende. Olha só. Então o morador de outra cidade foi pedir a minha ajuda para poder atender ele. E aí o que nós fizemos? Pegamos o endereço da prefeitura, fizemos o documento e indicamos para o prefeito consertar o problema lá. Você foi um vereador regional. São dois detalhes interessantes. Ô, Pimpão, mas eu lembro muito de você, né, muito antes da política, eu lembro de você animando as festas, né? Sim. Todas as crianças da minha idade ali queriam o palhacinho Pimpão na festa de aniversário, né? Sim. Eu, no caso, como minha família não tinha condições, a gente não fazia festa de aniversário, mas eu ia em muitas festas de aniversário que tinha o palhacinho Pimpão. Como que começou essa sua história? Ah, sim. Tudo começou quando nasceu o Palhacinho Pimpão. O Palhacinho Pimpão tinha uma peça de teatro chamada Circo de Bonecos, que foi no Teatro Municipal. Foi feito testes para o elenco dessa peça. E eu participei dos testes e fui o escolhido para ser o palhaço da peça. Você tinha quantos anos, você lembra? Não lembro. Era... Só sei, eu lembro do ano. 1983. Caramba. Então foi 39 anos atrás. 1983. É porque eu nasci bem. Nossa, mais ou menos na cidade. Nessa peça de teatro, Circo de Bonecos, o palhaço não tinha nome, só era escrito palhaço. E eu, naquele momento, é a primeira vez que eu usei roupa de palhaço, porque eu era o Bersolino Pão e Manteiga, trabalhava em peças de teatro, né, com o Bersolino Pão e Manteiga. E eu, como palhaço, comecei a fazer sucesso com as crianças, porque a peça de teatro terminava e eu sempre ficava um pouco a mais. Os atores iam para os camarins, né, se trocar de roupa, e eu ficava um pouco a mais. E aí eu peguei, às vezes eu saía e ficava um pouco lá fora, na frente do teatro, nas escadarias do Teatro Municipal. Aqui em Catanduva tem umas escadarias grandes, né? Quem conhece, né? E tinha umas escadaria. E aí as crianças começaram a perguntar o meu nome. Aí eu falei, meu nome é Wagner. Não, a gente quer saber o nome de palhaço, né? De palhacinho. Eu falei, eu não tenho nome de palhacinho, né? Aí as crianças se reuniram meio longe de mim, começaram a conversar entre eles, um grupinho de crianças. Depois eles voltaram e falaram assim, a gente que quer que você seja o Palhacinho Pimpão. Por causa do Ursinho Pimpão, na época, fazendo sucesso com a Simonia lá do Balão Mágico, né? Sim, sim. E foi nas escadas do Teatro Municipal, nas escadarias, né? Que o Palhacinho Pimpão nasceu. Eu fui batizado como Palhacinho Pimpão pelas crianças. Que legal, né? Então, bacana. aí desse ponto em diante, fazendo sucesso no Teatro Municipal, eu comecei a trabalhar em festas de aniversário. E aí o Palhacinho Pimpão se deslanchou. Aí aconteceu outras coisas. Aí eu assim, o Rafa falou que ele lembra de você nas festas. Eu lembro de você ali na Rua Brasil, com as placas, com anúncios. O Bloco Deu Sozinho também, O Bloco né? Deu Carnaval, Sozinho, é. é verdade, né? Como que foi? Conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória. O Bloco Deu Sozinho é fácil. Na época da TVO ainda, né? TV Opinião, sim. O Bloco Deu Sozinho, alguém me sugeriu que eu participasse do carnaval com o bloco. Aí eu procurei os amigos, né?
para tentar formar um grupo, né, para fazer um bloco, e eu não consegui. E estava próximo de começar o carnaval e eu não tinha conseguido. Aí, por coincidência, eu vi uma historinha no gibizinho do Zé Carioca. O Zé Carioca, ele participava da escola de samba. E ele brigou com o pessoal da escola de samba. E para ele não deixar de participar do carnaval, ele fez uma tabuleta, escrito Bloco Deu Sozinho e participou do carnaval. Aí eu gostei da ideia. Eu vou fazer isso também. E foi aí que nasceu o Bloco do Eu Sozinho. E ainda tem uns vídeos que Por o causa da pessoal história. coloca lá na internet, né, relembrando o Carnaval de Catanduva. E eu vi quando aquele pessoal da TVO, que tinha aquele casal, era o Eros. Era o Eros Eros a uma... eu não lembro se era a Ah, Cássia. não era a Fabiana? A Fabiana Não, Berto. Fabiana Berto. Fabiana Berto. É. Eu vi essa entrevista sua do bloco do Eu Sozinho. Sim, o Eros e a Fabiana Berto, isso. E, assim, pessoal, para quem não se recorda, em 1995, se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrige, que você esteve no Jô Soares, Sim. né? Ele foi, gente, nacional isso, né? Então, o Pimpão, ele é conhecido nacionalmente. 95. Foi em 95, né? Ele esteve lá no programa do Jô, e aí ele foi falar sobre um anúncio que saiu no jornal, Sim. né? Que, olha Conta só o essa história anúncio. pra gente, que é bom essa Não, história. essa Opinião. história é demais. Conta pra gente, eu vou deixar você contar. Eu acho que é o Jornal Opinião. Lembra do Jornal Opinião? Tinha o Jornal Tinha um Opinião. jornal, eu acho que se não me engano era Tinha. Opinião. Não era do Daniel Nobalbos esse... Não, do Nobalbos ainda não existia, eu acho. Não? Bom, não sei, Jornal, o Jornal Opinião, eu acho que era do Dom Balbos. É. É jornal de papel, não é a né? TV. Isso, de papel. Isso, você exatamente. fez um anúncio lá. Sim. Qual que era o anúncio? Palhacinho pobre procura mocinha rica para casamento. Aceita-se médica, dentista, advogada, delegada, juíza. E como será que chegou isso lá na produção da Globo, lá pro pessoal do Sim. Jô Soares? Ele Vamos no início, né? Isso. O importante, só eu falar, era uma época que não tinha internet. Então o Exatamente, Pimpão é. foi um dos primeiros a viralizar sem internet, Exato. orgânico. Isso, é. É isso O que é mesmo. muito difícil. Então vamos no início. Deixa eu só antes mandar um abraço aqui pro Jota Machado, que tá aqui Que com a beleza, Machado, né? Jota. né? E também o Abimael acompanhando a gente. Aí, Abimael, infelizmente você não conseguiu vir, deixa para a próxima, hein? O Jota Machado, ele está nos assistindo ao Ele vivo? tá assistindo ao vivo. Ele tá falando Pimpão fenômeno. Gosto desse cara, sou fã dele. Então, o Jota Machado, ele participou dos bailinhos do Palhacinho Pimpão. Ah, é? O Jota Machado junto com o Raul. E eu também participava dos programas do Jota Machado. Que na época não rádio. tinha internet e os programas de rádio era internet Sim. antes, né? Era um sucesso, né? E eu participava o Jota Machado, por gentileza, ele permitia que eu participava dos programas dele. Que bacana. Então aumentava a minha popularidade Sim. participando dos programas do Jota Machado. É verdade. Né? A mídia sempre ajudando, Então, né? um grande abraço ao Jota Machado e quero que você saiba, Jota Machado, você nunca será esquecido. Se depender de mim, você nunca será esquecido. Ele é um querido, Jota. É um Ele querido tá sempre mesmo. participando aqui, vou mandar um abraço pro Jota. Então, vamos lá. Como foi que chegou seu nome lá na TV Globo? Sim. Vamos começar com o início. Havia uma eleição de deputado e eu trabalhei para um candidato a deputado de Catanduva. Quem era? Ele era vereador na época, Ramiro, acho que é Ramiro Soares. Ele foi candidato a deputado estadual. E aí ele escrevia no jornal também, né? E ele escreveu uma notinha. Não. O jornalista Teixeira escreveu uma notinha assim. Tem um palhaço fazendo propaganda de outro. E aí o candidato se ofendeu. E entrou com um processo contra o jornalista no fórum. E aí eu fui convocado para ser testemunha lá, né? Aí, quando eu entrei lá, na sala de audiência, quem estava presidindo aquela audiência não era um homem, era uma mulher, uma juíza. E quando eu olhei para a juíza, eu simplesmente me apaixonei pela juíza. Olha! Nossa, mas que mulher maravilhosa, né? Ficou Uma emocionado. juíza, né? Fiquei emocionado.
Então, aí, para chamar a atenção da juíza, que eu inventei esse anúncio. Palhacinho pobre procura mocinha rica para casamento. Aceita-se juíza. Saiu E outros. daí. E outros, juíza, né? Então, esse anúncio era para juíza. E você queria casar com a Xuxa também, uma época. Que eu lembro. Depois é interessante que eu fiquei 18 anos tentando ser marido da Xuxa. 18 anos? 18 anos, tentei de tudo. Mandei Mas naquela época era o cartinha. Pelé, né? Hã? Naquela época ela tava com o Pelé? Não, Ayrton Senna? Ayrton Senna. Ah, ela tava com ele. Ayrton Senna, né? Inclusive, eu fiz até uma piadinha lá no Jô Soares, Ah. que eu falei assim, você tem um recadinho pra Xuxa? Eu tenho sim, um recadinho pra Xuxa. Qual é o recadinho? Xuxa, é o seguinte, né? Você já namorou jogador de futebol, corretor de Fórmula 1, né? Então, pra completar a coleção, namora o palhacinho aqui, né? Só pra completar a coleção, né? Foi assim que eu falei no Jô Soares. Muito bem, então eu estava fazendo sucesso com esse anúncio no jornal, as pessoas estavam repercutindo, a cidade estava lendo, né? E aí, o irmão do Luiz Pereira, um advogado, pegou o anúncio e fez um fax, Não tinha e-mail naquela época, fax. Fax. E mandou um fax para o Jô Soares. Pegou o meu anúncio, cortou e mandou. Então partiu dele. É ele que mandou. Olha só. Aí, 2 semanas depois, o pessoal do Jô Soares... o Jô Soares leu esse fax. Ele leu o anúncio. Palhacinho pobre procurando mocinha rica para casamento, né? E fez lá. Muito bem. Então, aí eu fiquei sabendo, né, que meu nome foi falado lá. Aí, o que eu fiz? Como tiro no escuro, eu escrevi uma carta, um resumo da história da minha vida e me identificando. Eu sou o palhacinho do anúncio, né? Eu sou o palhacinho. E mandei para o Jô Soares. E aí, 2 semanas depois que eu mandei a carta para o Jô Soares, a produção do Jô Soares ligou e me convidou para ir lá. Olha só. E pagando todas as despesas. Aí sim. E aí eu fiquei lá em hotel 5 estrelas, né? E fui tratado como um artista mesmo, uma estrela mesmo. Você é artista. E mais importante, é viajar de avião. Foi a primeira vez? Pela primeira vez. Isso é legal. E pela gloriosa TAM. Pela TAM. Na época era TAM. Porque essa época o Jô Soares era Jô Soares 11h30 no SBT, né? No SBT, para todo o Brasil. Isso. E realmente tinha uma audiência estrondosa, né? Era uma Sim. coisa bem... Muitas pessoas, na época do videocassete, eles gravavam para assistir no dia seguinte. Caso eles Isso. Nossa, eu fiz muito não isso. assistissem. Que era tarde, né? Era 11h30 mesmo. Engraçado que nunca começava 11h30, né? Nunca. 11h30, mas nunca começava. É igual novela da 7, né? Nunca começa às 7. Nunca começa Deixa eu mandar também um abraço aqui pro Marcelo Falcão. Ele falou assim, depois tem que pedir pro Pimpão fazer a previsão astrológica e dar a famosa risadinha e o slogan que ele já fez. Já fez aqui. E a Já. risadinha Já também, fez no né? começo. E o PH Fabreto também tá dando aqui um boa noite. Boa noite, PH. Boa noite, PH. Aí, assim, eu queria que você contasse como que você decidiu, então, ser vereador. Foi lá em 1988. 88. Como que surgiu? A primeira Foi candidatura. um convite? Aí as pessoas estavam sendo candidatos, né? Eu falei, eu também vou ser. Também vou tentar, né? E aí eu comecei eu já era muito popular, né? Popularidade. Aí eu comecei a ser candidato a vereador em 1988. Aí eu não lembro as outras, depois é só contar, né? Depois, 92. Pois foi em todas, A né? cada 4 quase anos todo. foi se candidatando, né? Aí você... Eu já também fui candidato 3 vezes a deputado estadual e uma vez deputado federal. Você lembra por o partido que você estava? Eu não lembro. Foi PHS? Não, eu fui candidato já. PHS foi candidato a deputado estadual. Qual que era esse partido, PHS? Que não existe mais, né? Não Não, tem. eu acho que ele se fundou com outro partido, mas eu não vou saber qual também. Era sim. aquele que tinha a abelhinha, né? Abelhinha, Era um logo. Partido Humanista. verdade. Partido Humanista. Se eu não me engano, o presidente era o Richard Casal na época, não era? Isso, o Richard Casal foi candidato. Nossa, Foi. mas quantos anos tem o Richard também? Tem cabelo branco? Ai, ali. Então é assim, uma eleição antes de eu ser eleito vereador, eu fui candidato a deputado federal.
Eu tive 1.080 votos numa eleição antes de ser vereador. Vereador, a eleição foi em 2008, lá, acho que 2006. 2006, candidato a deputado federal. Federal? Federal, fui candidato a deputado federal. Só fui uma vez só, federal. Federal é mais difícil, né? É muito voto e É precisa... quase igual ao estadual, na verdade. Você tem que ter uma abrangência muito grande fora da cidade também, né? Não? Não. Porque é igual ao estadual. Você tem Não, mas o estadual também, Você né? tem voto em todo o estado de São Paulo. Sim. Né? Bem, eu fui candidato a federal, 1.085 votos. E aí, as pessoas começaram a perguntar: quantos votos você... Isso na eleição de vereador. Quantos votos você precisa para ser eleito vereador? Aí eu falava, uns 1.000 votos. Quantos votos você teve deputado federal? 1.085 votos. Então você está eleito vereador? Acho que sim. Então, essa conversa que as pessoas têm de querer votar naquele que vai ganhar, essa eleição de deputado federal foi o meu trampolim para ser vereador, porque as pessoas começaram a acreditar que eu tinha chance de verdade, por causa do 1.085 votos. E foi assim que eu consegui os 1.403 votos em 2008 para ser eleito vereador. Você já era bem conhecido, né, na cidade, Sim. porque sempre foi aí candidato, mas nessa que você entrou, você teve bastante voto, foram mais de 1.400 votos. 1.403 votos. Nossa, hoje em dia não se faz voto assim fácil, não. Você acha que esse tanto de voto foi um voto aí do pessoal que falou, não, vamos votar no Pimpão, como que chama, tem a palavra? Voto de protesto? Voto de protesto. Você acha que o pessoal votou ali para protestar? Como tinha na época Tiririca ou não? Você acha? O que ajudou eu também é que eu estava passando uma situação difícil antes de ser vereador. Já fazia alguns anos que eu não trabalhava mais em festa de aniversário justamente por falta de clientes. As pessoas, de repente, não me contratavam mais. E eu estava sem dinheiro. Então, aí, eu, através do Duda Santana, nós fizemos um vídeo em DVD que pegamos as três entrevistas minhas. A entrevista do Jô Soares, junto com 2 entrevistas da TV Opinião com a Mária Marangoni. Né? 2 entrevistas. Então, pegamos essas 3 entrevistas e colocamos num DVD só e eu comecei a vender. O título do DVD era 3 vezes Pimpão. E eu vendia por R$5. E às vezes eu ficava até meia-noite ali na farmácia Coração de Jesus, vendendo. Então a população vem do meu esforço de trabalhar, de ficar até meia-noite lá, chuva, sol, chuva, né, de noite, né? Então isso fez as pessoas votar em mim, pelo meu esforço de trabalhar. Ele merece, vamos colocar ele lá, que ele é trabalhador. De ficar até tarde da noite vendendo os DVDs. Deixa eu só perguntar aqui. Pessoal, tá travando um pouco aqui, parece que o Facebook... O meu travou o dia inteirinho, o meu Facebook. Como que... você tá sem aqui? Fer, como que tá aí? Tá travando, mas não tem o que fazer. É o Facebook mesmo. A gente precisa... O Facebook boicotando a gente. O Facebook está nos boicotando. Mas vamos seguindo aqui. Tem até perguntas, mas não estou conseguindo ver. A gente vai tentar ir vendo aí, mas tenha um pouco de paciência, pessoal. Que a gente já entra ao normal. Entra no ritmo. E aí eu queria que você falasse, então, você entrou e era o PHS ainda? Não, eu fui candidato pelo PPS. PPS. Que eu fui eleito pelo PPS. E como que foi esses 4 anos aí como vereador? Foi bom. Para mim foi maravilhoso. Vamos pegar o começo, Nath. Então, vamos lá. Eu sei de uma história muito... Eu queria falar essa história, porque quando eu entrei e fiquei sabendo, eu falei, olha como as coisas são, né? Se você não quiser falar, tudo bem, Pimpão, mas eu queria que você contasse a história da pizzaria. Certo, lógico. Né? São muitas histórias, né, Rafa? Porque como ele disse, realmente ele passou um período muito difícil antes da vereança, né? E ele ia numa pizzaria e o rapaz lá, né, o dono, o gerente, não sei,
humilhava muito ele. Queria humilhar, né, Pimpão? Queria fazer a graça dele lá, né? Na verdade, não foi uma pequena humilhação, mas não assim muita humilhação. Né? É assim. Ele não deixava você vender seus DVDs não, lá, né? Não é assim. É um Conta detalhe pra gente. que eu vou contar. Eu, com a minha tabuleta, eu ia nos lugares tentar vender o meu DVD. Só que eu nunca fui chato. Eu nunca ia nas mesas, pelo amor de Deus, para me ajudar. Eu nunca fiz isso. Verdade. Né? E aí eu ficava na frente da pizzaria. E o gerente da pizzaria, ele não gostou da minha presença ali na frente da pizzaria. E aí ele disse, se você quiser ficar aqui, você tem que ficar do outro lado da rua, que não pode ficar na frente da pizzaria, né? Então eu ficava do outro lado da rua. E foi esse o pedido que ele fez, que ele não podia ficar na frente da pizzaria, ficava do outro lado da rua. Eu só atravessava a rua quando alguém da pizzaria me chamava para comprar o DVD. E aí não tem jeito, eu tenho que ir porque o cliente está chamando, não sou eu que estou perturbando o cliente, né? Inclusive eu nem entrava dentro da pizzaria, ficava na porta, não na porta, ficava ali na calçada, né? Na calçada, na rua. E aí, quando eu fui eleito vereador, o interessante é que nós fomos comemorar a nossa vitória justamente naquela pizzaria onde eu não podia ficar na frente da pizzaria. E aí eu entrei lá como vereador eleito. E como que foi para você logo E o próprio gerente foi me cumprimentar pela minha vitória. O gerente que proibiu eu de ficar na frente da pizzaria, pediu para me ficar do outro lado. Quando eu fui eleito e entrei na pizzaria para comemorar, o próprio gerente foi me cumprimentar da vitória de ter sido eleito vereador. Esse que é a ironia. Sim, o mundo dá voltas, né? E aí o Rafa foi trabalhar para você. Sim. Foi um curto período, né? Mas foi um período de aprendizado. Eu aprendi algumas coisas lá. Ali, na verdade, eu comecei a me interessar por política. Eu não conhecia política. Conhecia aquelas coisas. Na verdade, foi assim. É legal contar essa história, né, Pimpão? Porque como que foi que a gente se cruzou? Eu conheci o Pimpão como todo mundo conhece. Aí ele foi vereador, tudo bem. Aí, bom, desde daquela época, a cultura já não é, né, prioridade na cidade. E uma vez o Pimpão foi num festival nosso que nós estávamos fazendo pela Delarte, lá no Armazém do Café. Lembra, Pimpão? E lá ele falou, olha, eu queria alguém que fosse mais ligado à cultura e tal, né? O Pimpão também, ele faz uns filmes. E aí ele também tinha me convidado para fazer uns filmes e tal. E aí eu fui. Foi um período curto de tempo, mas foi muito legal, porque lá eu descobri como é que a Câmara funcionava. Não tinha nem ideia. Não sabia o que era uma indicação, não sabia o que era um requerimento. Eu entrei quando o Pimpão... Aí é que tá, assim, ó. O Pimpão, ele... Nossa. Ó, Vai falando aí que eu já volto. já volta. Vai lá, Pimpão, vai. É que a câmera dele parou, pessoal. Mas deixa eu contar essa história. Ah, ele colocou a câmera... Pra vocês entenderem de casa, ele colocou uma câmera dele pra gravar, mas aí ele não deu rec. Esse é o Pimpão, esse é o Pimpão. Ô, Pimpão, eu ia pegar a sua gravação lá, não vai dar mais. Começa por aí. Então vamos recapitular a partir do momento que o Pimpão foi eleito. O Pimpão, quando ele foi eleito, todo mundo teve esse pensamento de voto de protesto mesmo. Mas o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas começaram a se surpreender porque ele começou a ver alguns problemas e a denunciar. Acho que o primeiro grande feito do Pimpão foi o FEBOM, não foi, Pimpão? Eu lembro do FEBOM. Você podia contar isso pra gente, sobre o FEBOM. Que eu não tava ainda nessa época. Ah, não? Você não. foi depois? Eu entrevistei o Pimpão sobre o FEBOM. Sim. O que aconteceu no FEBOM? Eu acho que nas primeiras sessões... E o que é o FEBOM, né? As pessoas às vezes não sabem. Ah, sim. FEBOM é uma taxa para o Corpo de Bombeiros que tem no carnê do IPTU. Taxa de combate ao incêndio, que tem ou tinha no carnê do IPTU. Era obrigatório o pagamento. Muito bem. E teve uma dessas primeiras sessões
eles queriam mudar uma palavra no projeto, que era integralmente, a palavra é integralmente. Queria mudar para cotação orçamentária. Integralmente significa que toda a arrecadação Vai para lá. tem que ir para o Corpo de Bombeiros. Integralmente, toda. Mas acontece que o prefeito da época, de uma maneira ilegal, estava usando a taxa do Corpo de Bombeiros em outras coisas que não diz respeito ao Corpo de Bombeiros. Então, por causa disso, que desesperadamente eles queriam trocar aquela palavra integralmente por cotação orçamentária.